revelado. O culpado celestial do seu cansaço que pode transformar sua vida em 40 dias. Maria olhava para o céu azul e sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Uma mãe de família de 35 anos que se dividia entre o trabalho na pequena loja da cidade, os cuidados com os filhos e as obrigações da casa. Todos os dias era uma luta constante. A fé, outrora palpável como um lar aconchegante, agora parecia distante como uma estrela apagada no firmamento. Mas naquela tarde ensolarada, algo dentro dela estava prestes a mudar. Decidida, Maria caminhou em direção à velha capela da cidade, atraída por uma força maior que a própria razão. Ao atravessar a porta de madeira antiga, um aroma forte de incenso a envolveu, como um abraço acolhedor. E à medida que olhava ao redor, uma onda de nostalgia a atingiu. E ali, no calor do amparo divino, um coral começava a ensaiar. As vozes, suaves e melodiosas, ecoavam como um sopro celestial, despertando em Maria algo que há muito tempo estava adormecido. Sua fé, antes relegada a um canto escuro do coração, começou a brilhar como um diamante em meio à poeira. Era como se os anjos ao redor tivessem murmurado: "Você está de volta, filha." Ela se juntou à comunidade e a cada missa Maria sentia energia ao seu redor, como um corpo de Cristo inquebrantável. No entanto, por trás das luzes da fé, as sombras da realidade a perseguiam. O peso das dívidas e a doença de um filho a faziam questionar: "Deus, onde estás? Estás realmente comigo?" Foi durante uma dessas noites de oração fervorosa que um velho pastor, com sua voz rouca e queimada pela vida, anunciou: "A transformação que você busca pode acontecer em 40 dias, se você abrir seu coração para a vontade de Deus." Essas palavras ressoaram em Maria como um trovão, um chamado divino, um convite para a esperança. Determinada, ela se comprometeu a dedicar 40 dias a Deus. Começou formando um grupo de oração com vizinhos e logo a sala de estar de sua casa se tornou um santuário. As vozes se uniam, elevando-se em louvor e súplica, criando um espaço onde as lágrimas se misturavam à alegria e a comunhão se tornava palpável. Deus estava se movendo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Mas então, um dos filhos de Maria adoeceu. A febre alta ameaçava apagar a nova luz que ela havia encontrado. O desespero tentava fazer dela sua morada, mas ao invés disso, a fé pulsava mais forte. Cada reunião de oração se tornava uma batalha espiritual, uma prova de resistência da alma. Finalmente, numa noite intensa, enquanto todos se reuniam para um clamor coletivo, Maria levantou suas mãos ao céu, clamando por um milagre. E naquele instante, algo sobrenatural aconteceu. Uma presença amorosa invadiu a capela, envolvendo a todos. Maria sentiu a força de Deus como uma onda quebrando sobre ela. As vozes se intensificaram e uma visão de esperança iluminou seu coração. Mas ao deitar naquela noite, ela ainda se perguntava: o que mais poderia acontecer em 40 dias? As dificuldades estavam apenas começando e a dúvida sussurrava em seu ouvido. Poderia a fé dela realmente mudar o destino de sua família? A resposta estava prestes a se revelar, e o mistério divino dançava ao seu redor, quase visível. Maria, agora mais do que nunca, estava no limiar de uma transformação sobrenatural. Maria se levantou na manhã seguinte com o coração apertado. A febre do filho parecia ter aumentado durante a noite.
A luz que tinhas encontrado na capela agora parecia fraquejar diante da tempestade que se aproximava. Mas, em meio à angústia, havia uma determinação renovada. Naquela semana, ela se lembrava das promessas que tinha feito a Deus, não apenas a ela mesma. O compromisso de abrir seu coração para a vontade divina era a âncora em meio ao mar revolto. Após preparar o café, ela olhou para seus filhos que brincavam inocentemente na cozinha. O riso deles era um bálsamo, mas o pensamento da doença oscilava em sua mente como um sino, tocando a campainha da preocupação. O que poderia fazer? Maria decidiu que era hora de compartilhar suas ansiedades. Ao invés de carregar tudo sozinha, ela ligou para algumas das vizinhas que participavam do grupo de oração. Logo, sua casa estava cheia novamente. Mulheres de fé, com corações abertos e solidários, se reuniram ao redor da mesa. Elas trouxeram não apenas palavras de conforto, mas também a certeza de que juntas poderiam invocar o poder de Deus. As orações começaram suaves e, enquanto a intensidade aumentava, Maria sentia uma eletricidade no ar. As vozes se entrelaçavam e cada palavra parecia cortar as cordas da dúvida que a amarravam. Deus, nós te pedimos por cura, colocamos a vida do pequeno Davi em tuas mãos, clamou uma das vizinhas. Uma sensação de calor tomou conta do ambiente. Era como se o próprio céu estivesse ouvindo e respondendo. Maria fechou os olhos e entregou seu medo. Lembrou-se de que as dificuldades não definem sua história, mas sim a fé que a sustenta. Conforme a semana avançava, Maria percebeu mudanças sutis ao seu redor. Ela ainda enfrentava os desafios da doença de seu filho e as preocupações financeiras, mas a força da comunidade e as vigílias de oração eram como um escudo. Suas interações com Davi tornaram-se mais espirituais. Ela contava histórias de fé e esperança, e o brilho nos olhos do garoto indicava que, mesmo em meio à dor, ele sentia a mão de Deus. Uma noite, enquanto se preparavam para mais uma reunião de oração, Maria recebeu uma mensagem de um amigo de longa data. Ele dizia que estava passando por uma fase difícil e que poderia se juntar a eles. O que parecia uma simples mensagem tornou-se um divisor de águas. Maria imediatamente percebeu que não eram apenas suas batalhas que estavam sendo travadas, mas a vida de todos ao seu redor. Naquela reunião especial, as orações foram dedicadas não apenas ao pequeno Davi, mas também a todos que sofriam. À medida que as vozes da comunidade se elevavam em uníssono, um frescor de esperança tomou conta da sala. O clima estava diferente, quase elétrico. Maria olhou para seus vizinhos, todos com expressões de determinação e fé. Essa é a hora da nossa peça mais forte. Vamos nos unir, porque um só é o nosso Deus, e a sua luz não se apaga, exclamou uma mulher de cabelos brancos, que ressoava com a sabedoria dos anos. E assim, Maria sentiu uma espécie de transformação profunda dentro de si. Mas, à medida que novas forças surgiam, um presságio de algo maior se aproximava. No fundo do seu coração, uma perguntinha brotava. O que viria a seguir em sua jornada de fé? E seria aquela união de corações e orações suficiente para desafiar a adversidade que indubitavelmente estava prestes a chegar? O percurso estava apenas começando e uma nova alvorada se aproximava. A manhã seguinte chegou com um céu nublado e o ar parecia pesado, como se a terra estivesse à espera de algo divino. Maria olhou pela janela e viu as nuvens densas, mas, em seu coração, um novo espírito ardia. A união com suas vizinhas havia lhe dado um sopro de coragem, mas as incertezas sobre Davi não haviam se dissipado completamente. Ela tomou um momento para si mesma. A cozinha, geralmente cheia de vida e sons, estava silenciosa enquanto todos ainda dormiam. Maria sentou-se à mesa e respirou fundo. Assim como cada manhã, ela se dirigiu a Deus em oração. Mas desta vez, suas palavras vinham carregadas de um pedido intenso. Senhor, fortalece meu filho. A tua vontade é o que mais desejo, mas, por favor, alivia o sofrimento dele. O toque de suas mãos na mesa era firme e decidido. Ela sabia que a prostração pela dificuldade marcou uma fraqueza que não poderia mais suportar.
Com cada exalação, deixava que seu medo se esvaísse, substituindo-o pela esperança. As orações continuaram a ecoar em sua casa. Seus filhos acordaram, dando boas-vindas a um novo dia, e as manhãs agora enchiam-se de risadas e brincadeiras. Mas Maria sabia que aquela alegria era, de certa forma, uma cortina de luz sobre a batalha que ainda enfrentavam. E logo, a nova reunião de oração seria um portal que poderia trazê-los ainda mais perto do divino. Naquele dia, uma mulher do grupo de oração, chamada Joana, visitou Maria. Com seus cabelos cacheados e um sorriso acolhedor, ela trouxe consigo não apenas bolos caseiros, mas também uma revelação que transformou o ambiente. Maria, eu sinto que Deus está prestes a fazer algo magnífico por você e Davi, disse Joana, enquanto se acomodava à mesa. Ele me mostrou que sua fé tem o poder de mover montanhas. Sinto que algo grande está por vir. Maria a ouviu atentamente. As palavras de Joana eram como um bálsamo, acariciando a dor de sua incerteza. Você crê que é possível, Joana? Pode realmente haver algo maravilhoso à vista? Sim, Deus nunca abandona seus filhos, e Ele está trabalhando em silêncio, mesmo quando não conseguimos ver, respondeu Joana, enquanto seu olhar parecia brilhar. Nesse momento, Maria se lembrou da mensagem do amigo, o peso que todos carregavam juntos. A luta de cada um era, de certa forma, interligada, como a correnteza de um rio que flui para um único destino. Essa conexão dava vida à esperança, e a intensidade dessa percepção fez seu coração pulsar. A segunda reunião de oração daquele mês chegou, e Maria estava mais animada do que nunca. As vizinhas já conheciam a rotina, e a expectativa no ar era palpável. Elas se sentaram em círculo, mãos unidas, orando fervorosamente não apenas por Davi, mas por cada um ali presente, suas histórias e desafios. Dando um passo à frente, Maria compartilhou seus temores e esperanças. Estamos juntas nessa jornada, e eu creio que Deus está nos guiando, declarou, a voz embargada pela emoção. Equilibrando-se entre as lágrimas e um sorriso, ela percebeu que seu testemunho tocou os corações das mulheres ao redor. E por um breve momento, algo parecia diferente. Uma onda de fé percorreu o ambiente. As vozes se ergueram e uma sensação de alegria e alívio tomou conta do espaço. Mas no fundo das orações e cantos, um silêncio profundo pairava, como se o céu estivesse prestes a rasgar-se e derramar suas bênçãos. Enquanto as luzes da sala dançavam com os reflexos das velas, o vento soprou através da janela entreaberta, trazendo consigo um cheiro inconfundível de flor. Era um sinal claro de que mudanças estavam a caminho. Uma presença estava ali, e Maria sentia que um milagre se aproximava. O que poderia ser esse milagre? O que mais estava guardado nas promessas de Deus? Maria fechou os olhos e respirou profundamente, sabendo que a resposta estava perto. E enquanto a reunião prosseguia, uma tristeza crescente se formava em seu peito, à medida que novas revelações começavam a se desenrolar. Maria sentiu seu coração acelerar. O peso que antes parecia sufocá-la, agora se transformava em uma expectativa vibrante. O ambiente estava repleto de orações fervorosas, e à medida que cada mulher se colocava em comunhão, um novo sentido de unidade brotava. Elas eram mais do que vizinhas, eram irmãs em Cristo, unidas pela mesma fé. Durante aquele momento, algo extraordinário começou a acontecer. Um calor suave tomou conta da sala, como se a própria presença de Deus descesse do céu. Os olhares trocados entre as mulheres falavam de uma compreensão profunda. A carga que carregavam já não era individual. Cada uma sentia que a solidariedade do grupo era um impulso divino. Maria percebeu que a energia que pulsava ali não era só desejo de mudança, mas uma verdadeira comunhão de almas. Eu quero que cada uma de vocês, ao orar, se lembre de Davi e do que ele representa. Ele é símbolo da nossa luta, mas também é o testemunho do que Deus pode fazer. Maria exclamou, sua voz firme e cheia de fé. As respostas vieram em murmúrios de concordância e em expressões repletas de emoção.
Elas estavam no mesmo barco, cada uma definindo suas batalhas com a certeza de que estabeleciam um elo sagrado. Quando Joana instigou a participação de cada uma mulher mais velha, Dona Rita, levantou-se e começou a compartilhar seu próprio milagre. Há um tempo atrás, eu passei por uma fase sombria. Todos os médicos disseram que a cura seria impossível, mas quando me uni a um grupo de oração, algo mudou e eu fui curada. Deus pressiona as portas do céu quando nos unimos em oração. Ela proclamou com uma voz balançada pela emoção e pela fé. A sala encheu-se de améns e murmúrios de encorajamento, como se cada história de milagre que ecoava ali apenas reafirmasse a crença de que algo poderoso estava em andamento. A energia palpável custava a ser contida. Os olhos de Maria brilharam. Ela começou a entender. O milagre que esperava não era apenas a cura de Davi, mas a transformação delas mesmas, a capacidade de carregar fardos e ainda assim erguer vidas. Enquanto cada uma orava, Maria olhou para o céu através da janela aberta. A luz do sol tentava quebrar as nuvens pesadas e ela sentiu que aquele era um símbolo da esperança. Quando os últimos acordes da oração se dissiparam e o peso começou a se levantar, as palavras que Joana havia dito ecoaram em sua mente. Algo grande está por vir. E então, como se a própria natureza estivesse respondendo, um trovão distante ruiu em resposta. Não era um sinal de medo, mas de promessas sendo cumpridas. Queridas, não parem de orar. Agora, mais do que nunca, precisamos de fé e coragem, Maria exclamou. Seus olhos se encontraram com os de Joana, e a conexão que tinham dentro do coração ressoava a um nível incompreensível. Mas naquele momento de esplendor espiritual, uma nova onda de preocupação assaltou o pensamento de Maria. O que aconteceria se Davi não respondesse, se as promessas não se concretizassem? Ela respirou fundo, buscando encontrar paz em seu interior enquanto a reunião se encerrava. As mulheres se despediram com abraços e promessas de voltar a se unir. Maria olhou para cada uma delas, sentindo-se abençoada e segura. No entanto, uma inquietude se esperava no fundo de suas emoções. Nesse turbilhão de sentimentos, enquanto fechava a porta, seu olhar fixou-se novamente nas nuvens, e por um breve instante ela viu uma luz intensa banhar a terra. Mas o que poderia significar? Era realmente um sinal de que mudanças estavam chegando? Maria se virou lentamente, um novo questionamento ardendo em seu peito. O que Deus realmente tem reservado para nós e particularmente para Davi? Com a confiança se misturando à dúvida, ela sabia que, ao desvendar esses mistérios, a maior lição ainda estava por vir. O dia se despedia, mergulhando a cidade em uma tonalidade dourada. Maria caminhava lentamente pelas ruas, seus pensamentos unindo como abelhas em busca de flores. A luz da tarde refletia em seu rosto, mas a suave brisa não conseguia levar a inquietação que agora ocupava sua mente. O que significava a luz que havia visto? Seria um sinal divino ou apenas uma ilusão? Enquanto refletia, sentiu um chamado interno para parar e olhar ao redor. O mundo à sua volta parecia viver em um ritmo diferente, como se os pássaros cantassem um hino de esperança e as árvores sussurrassem promessas. Maria inspirou profundo e, ao exalar, esqueceu por um momento as dúvidas. Havia uma certa paz no ar, uma lembrança de que Deus estava presente em cada nuance da vida. Chegando em casa, ela se sentou na varanda, observando o céu que lentamente se transformava em um espetáculo de cores. Maria sentiu que a natureza tinha sua própria maneira de orar e decidiu que ali, naquele momento, ela poderia buscar respostas. Com um coração aberto, começou a orar, colocando suas incertezas diante do Senhor. Pai Celestial, peço que me guies, que me mostre o que quer de nós. Suas palavras foram subindo ao céu. Os sons da cidade, que antes pareciam uma sinfonia de aflição, agora tornaram-se um fundo suave para seu clamor. Ela sentia uma leve corrente de expectativa fluir através dela, como se uma nova revelação estivesse se aproximando.
Os pensamentos de Davi inundaram sua mente. O peso dos anos de luta que ele havia carregado, as lembranças de suas risadas e também das lágrimas. Senhor, eu confio que tens um plano que vai muito além do que compreendemos. A cada frase, a ansiedade que a dominava foi se dissipando, dando espaço à fé genuína. De repente, um estalo no ar a fez olhar para o céu novamente. A luz que antes havia visto parecia agora mais clara. Era como se do fundo das nuvens um raio de sol estivesse fazendo seu caminho em direção a ela, como uma resposta à sua busca. Era um convite à esperança, um lembrete de que, mesmo nas horas mais obscuras, a luz de Deus brilha mais forte. Naquele momento, tudo parecia possível. As palavras de Dona Rita ecoaram em sua mente. Deus pressiona as portas do céu quando nos unimos em oração. Maria se lembrou da força que havia encontrado ao compartilhar com as outras. A unidade no espírito não era apenas uma ideia, era uma poderosa realidade. Com isso, ela se levantou, determinada. A luz, mesmo que parecesse pequena em comparação à vastidão do céu, era um símbolo de um novo começo. Maria sorriu ao perceber que o que havia visto não era apenas uma ilusão, mas um prenúncio de que mudanças estavam a caminho. Ela sabia que o que vinha pela frente seria desafiador, mas estava pronta para enfrentar, não sozinha, mas com toda a sua comunidade unida. Maria decidiu que, naquela noite, enquanto se preparava para dormir, escreveria em seu diário. Registraria seus sentimentos, suas orações e, principalmente, suas esperanças. Ao final, uma pergunta ecoou em seu coração. E se Davi for o canal de transformação de Deus para a nossa comunidade? Decidida, ela olhou pela janela mais uma vez. As nuvens negras pareciam se dissipar e a luz penetrou, mais intensa, como se sussurrasse: o que mais Deus tem guardado para aqueles que acreditam. Com essa expectativa pairando no ar, Maria sabia que o próximo passo estava prestes a revelar-se. O que aconteceria quando a luz se tornasse a resposta? A noite se desenrolou tranquila e Maria se deixou levar pelo som da cidade adormecida. A lua, como uma guardiã silenciosa, iluminava sua varanda. Em sua mente, as palavras não se calavam. Elas ecoavam, repetidas como um mantra de esperança e expectativa. Davi. Ele sempre fora uma figura emblemática, alguém que trazia luz mesmo em meio à escuridão. O tempo passou e Maria sentiu-se envolta por uma calma profunda. No entanto, uma inquietação persistente a acompanhava. O que Davi realmente significava? Seria apenas mais um amigo ou ele desempenharia um papel central naquilo que Deus estava prestes a fazer? Com o coração acelerado, ela mergulhou no diário, escrevendo cada uma de suas reflexões, cada uma de suas perguntas a Deus. Senhor, se Davi é esse canal, como posso ajudá-lo? Qual é o plano que você tem para nós? As perguntas brotavam de sua alma como flores após a chuva, e a responsabilidade de guiá-los surgia em seu peito como um estandarte luminoso. Enquanto escrevia, uma brisa suave acariciou seu rosto, e ela olhou pela janela. A luz da luna dançava nas folhas das árvores, como se estas também estivessem se contentes com as esperanças que Maria guardava dentro de si. Era um momento sagrado, como se o universo inteiro estivesse ouvindo, esperando as revelações que estavam prestes a se desenrolar. No dia seguinte, a cidade despertou com um novo vigor. Ao caminhar para o trabalho, Maria notou pequenas mudanças ao seu redor. As pessoas pareciam mais alegres, os cumprimentos mais sinceros. Até os pássaros, que antes cantavam apenas para o dia, pareciam compor uma sinfonia celebrando a beleza da vida. Seria isso um reflexo da luz que havia visto, um sinal de que a transformação começava desde então? No canto da rua, viu Davi conversando com uma mulher idosa. Ele estava escutando atentamente, como sempre fez. A imagem dele despertou um desejo forte dentro de Maria.
Ela queria se aproximar, entender como ele via o mundo e, principalmente, escutar o que Deus estava fazendo através dele. «Oi, Davi!» Sua voz forte cortou a atmosfera. Ele virou-se e o brilho em seus olhos era tão evidente que a fez sorrir instantaneamente. «Oi, Maria! Como você está?» A pergunta simples trazia consigo uma corrente de amor e preocupação genuína. E ali, naquele momento, Maria percebeu que aquela conversa poderia ser o início de algo extraordinário. «Eu estou bem, mas tenho sentido que algo está prestes a mudar em nossas vidas. Você sente isso também?» A pergunta escapuliu de seus lábios e ela percebeu que não precisava esperar mais para unir suas vozes em oração. Davi assentiu. «Sim, já faz algum tempo que sinto uma inquietação. É como se Deus estivesse nos preparando para algo maior. Devemos nos reunir, compartilhar isso com os outros.» As palavras dele ressoaram em sua alma, como uma melodia que ela sempre soube que existia, mas nunca tinha ouvido antes. Enquanto conversavam, o aro divino que cercava aquela conversa a fazia sentir a presença de Deus ali. Aquela não era uma conversa comum, era um chamado. Unidos, eles poderiam trazer a luz que Maria havia visto no céu e que agora pulsava dentro dela. «Vamos nos encontrar com as outras mulheres esta semana? Acredito que juntas podemos orar por essa transformação», sugeriu Maria, cheia de entusiasmo. «Seria maravilhoso. Juntas, sobre a luz de Deus, podemos abrir os nossos olhos para o que Ele está prestes a fazer.» A empolgação de Davi a contagiava, e Maria sentiu seu coração se encher de esperança. Com os planos arquitetados, os dois se separaram, mas a empolgação e a expectativa pulsavam em seus corações. O que mais Deus havia destinado para eles e para a comunidade ao redor? Conforme Maria caminhava para casa, seu coração pulava. Ela sabia que algo grande parecia estar a caminho. Com a luz de Deus guiando seus passos, Maria lembrou-se da pergunta que a acompanhava. E se Davi for o canal de transformação? Mas agora ela sentia, mais do que nunca, que a resposta estava prestes a ser revelada. O que a aguardava nesse novo capítulo de sua vida? E, principalmente, como sua comunidade reagiria a essa nova luz que estavam prestes a descobrir juntos? Naquela semana, Maria sentiu a expectativa crescer a cada dia. As horas pareciam se arrastar, mas seu coração pulsava com a certeza de que aquela reunião dançaria ao ritmo de algo divino. O sol brilhava intensamente e a cidade parecia vibrar com uma energia renovada, como se todos estivessem conscientes do que estava prestes a acontecer. A mão de Deus estava em cada esquina, em cada sorriso, e Maria estava ciente de que algo poderoso estava sendo gestado. Finalmente, o dia se aproximou. A sala estava decorada com flores frescas e o cheiro de café pairava no ar, misturado ao murmúrio animado das mulheres que começavam a chegar. Maria fez questão de receber cada uma delas com um abraço caloroso. A diversidade entre as participantes refletia a beleza da comunidade. Ali estavam amigas de infância, vizinhas e até mesmo algumas mulheres que Maria mal conhecia. Mas todas partilhavam um objetivo em comum: buscar a transformação que Deus prometera. Assim que todas se acomodaram, Maria sentiu uma onda de emoção invadiam. Era um momento de união e fé. Ela respirou fundo, buscando na presença divina o encorajamento necessário. «Senhor, que seja a tua luz que nos guie», pensou, enquanto se posicionava à frente delas. «Queridas amigas», começou Maria, com a voz entrecortada pela emoção, «estamos aqui porque sentimos que Deus nos chama para algo maior. É hora de nos unirmos em oração e esperança. Quero compartilhar com vocês o que sinto, a inquietante que tem crescido dentro de mim.» As mulheres escutaram atentamente, e a energia no ar começava a se intensificar. Maria viu sorrisos, semblantes de compreensão e até algumas lágrimas. Era como se todas estivessem conectadas pela mesma certeza. Algo especial estava prestes a acontecer.
Davi, que estava no fundo da sala, fez um gesto sutil para que ela o observasse. Ele acenou, como se quisesse que ela estivesse ciente de sua presença de apoio. Esse ato simples fez o coração de Maria se aquecer ainda mais. A cada palavra que falava, a confiança dela crescia. Sabem, minha jornada com Deus tem sido cheia de questionamentos e busca, continuou, e creio de todo o coração que cada uma de nós tem um papel importante nesse plano. Uma chama de esperança iluminou os rostos ao redor. O ambiente tornava-se mais vibrante a cada momento. Deus nos chamou para sermos instrumentos de transformação. Nessa semana, que tal nos reunirmos em oração e clamor? Os olhos das mulheres brilharam. A expectativa se tornou elétrica. Com pequeninas conversas animadas, as mulheres formaram grupos. Havia um misto de risadas e palmas, e em meio à algazarra, Maria percebeu um pequeno grupo que se formava ao redor de Davi. Ele falava com firmeza, incentivando cada uma a partilhar suas próprias inquietações e esperanças. A cena a fez sorrir. Ele realmente era especial. Maria sentia que a presença dele trazia um peso e uma suavidade que a invadia. Algo se desenvolvia ali, e não era apenas entre eles. Era uma dinâmica divina unindo todos em um só propósito. Precisamos direcionar nossas orações. Vamos escrever as promessas que Deus nos deu e, a partir delas, orar pela comunidade, pela nossa cidade. O que acham? Todos concordaram e o ambiente ficou mais sério. As mulheres se voltaram para a tarefa com dedicação. E enquanto as canetas corriam sobre os papéis, algo maravilhoso aconteceu. O temor começou a se dissipar. Era como se a presença tranquila de Deus ocupasse cada cantinho da sala. E Maria sentiu que as armas do medo, da dúvida e da desesperança estavam se desvanecendo. Elas eram mais do que um grupo, eram uma força. Mas no fundo, Maria ainda tinha uma questão pairando na mente. O que realmente Deus desejava que elas fossem? Qual seria o próximo passo? Ela não podia ignorar que, na quietude do seu coração, uma nova pergunta começava a surgir. O que aconteceria se cada uma delas realmente abraçasse esse chamado? E o que Davi apresentaria naquela tarde? O som da caneta contra o papel era um símbolo do começo, mas qual seria o clímax dessa nova jornada? O ritmo de oração e partilha crescia à medida que o grupo se aprofundava nas promessas divinas. Maria observava os rostos de cada mulher, a luz refletindo em seus olhos como um sinal claro de que a conexão espiritual estava se intensificando. Era uma dança delicada entre coragem e vulnerabilidade, cada uma entregando suas mais profundas anseios em forma de palavras. Davi, que ora escutava as súplicas com atenção, ora oferecia uma palavra de ânimo, começou a tomar a frente. Meus irmãos e irmãs, disse, com a voz firme e acolhedora, que tal dermos um passo ainda mais profundo? Sinto que Deus está prestes a nos surpreender. Vamos clamar por direção, mas também por transformação. Esse convite inflamou o espírito da sala. As mulheres começaram a se reunir em pequenos círculos, unindo mãos e corações em um clamor fervoroso. O som de vozes elevando-se em oração misturava-se ao suave aroma do café e ao farfalhar das flores frescas. A atmosfera pulsava com uma energia que só poderia ter uma origem, a presença viva de Deus. Maria fechou os olhos, buscando se conectar ainda mais intensamente com o Senhor. Ela lembrou das promessas que tinha escrito em seu papel, e as palavras começaram a borbulhar dentro de seu ser, como uma fonte de água viva. Senhor, nós clamamos por renovação, sussurrou, enquanto a luz da sua convicção brilhava mais forte. As orações começaram a ser lançadas como flechas ao céu. Liberta-nos das amarras do passado, renova nossos corações com teu espírito. Cada declaração reverberava não apenas nas paredes da sala, mas também dentro de cada alma presente. A intensidade da busca coletiva aumentou como um fogaréu sendo alimentado por novos lenhos. Maria abriu os olhos e olhou em volta.
Algumas mulheres estavam com lágrimas escorrendo pelas faces, enquanto outras tinham sorrisos de pura alegria. Ao observar Davi, notou que ele se aproximou de um canto da sala. Ele havia reservado um espaço especial onde cada mulher poderia se sentar, refletir e oferecer suas preocupações de maneira mais íntima. Queremos ouvir o que cada uma tem a dizer, disse ele, com uma ternura genuína. O que te pesa, o que te alegra, tudo isso faz parte dessa jornada. Não estamos aqui apenas para orar, mas para nos apoiar mutuamente na caminhada. O que antes era apenas um grupo de mulheres começava a se transformar em uma comunidade unida, uma fortaleza de fé e amor. Maria se sentiu imensamente tocada pela verdade dessas palavras. Estar juntas significa entender que nesse caminho nenhuma de nós está sozinha. Quando as orações foram sendo compartilhadas, um espírito de encorajamento permeou o ambiente. Cada relato era um testemunho de fé, cada lágrima uma expressão de esperança. Maria, em particular, sentiu algo pulsar dentro dela quando uma amiga de longa data, Ana, compartilhou suas dificuldades de conciliar trabalho e família. Eu não sei onde encontrar forças, disse entre soluços, mas eu confio que juntas podemos encontrar a luz. Assim, Davi a olhou nos olhos e disse: Ana, Deus está aqui. Ele sabe exatamente o que carregamos. É nesta busca que ele se revela. A profundidade de suas palavras cortou como uma faca no coração de muitas que estavam ali. E ao abrirem suas vidas para o Senhor e umas para as outras, Maria percebeu que um novo fogo estava se acendendo. Não era apenas sobre transformação pessoal, mas sobre uma renovação que poderia alcançar muitos outros fora dali. Mas a pergunta crucial germinou na mente de Maria. Se estamos prontas para transformar a nós mesmas, como podemos levar essa mudança para além dessas paredes? Sua inquietação crescia, desafiando-a a pensar em um propósito ainda maior. E naquele instante, uma ideia luminosamente inspiradora invadiu sua mente. E se, nos próximos dias, nos reuníssemos para visitar nossa comunidade e oferecer o mesmo amor e apoio que estamos irrigando aqui? O olhar de determinação nos rostos daquelas mulheres revelava que elas estariam dispostas a dar esse passo juntas. Maria sorriu, sabendo que um novo capítulo estava prestes a se abrir. Mas a pergunta permanecia: o que essa jornada significaria para a cidade? Como Deus se revelaria em cada ato de amor? A energia no ambiente estava palpável, e Maria sentiu como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. As mulheres estavam animadas, cada uma imaginando como poderia levar essa luz adiante. Davi tomou a frente novamente, incentivando-as a refletir sobre o impacto que poderiam ter. Vamos nos perguntar a cada dia: como podemos ser os braços e pés de Jesus nesta comunidade que precisa de encorajamento? Como podemos tocar vidas? Aquelas perguntas ecoaram em cada coração como um chamado divino. Ana, que ainda enxugava as lágrimas, levantou-se e disse: e se formássemos grupos pequenos, com visitas às famílias que estão em situação difícil? Podemos levar alimentos, mas também amor, a esperança que muitos perderam. Suas palavras pareceram acender um entusiasmo contagiante. As mulheres começaram a discutir como poderiam se organizar. Quando uma ideia surgia, era como se uma onda de alegria varresse a sala. Maria, observando tudo, sentiu seu próprio coração pulsar com esperanças renovadas. Ela própria se lembrou de um lar ao lado da sua que sempre parecia precisar de apoio. As crianças daquela casa são tão brilhantes, mas sei que eles lutam muito, pensou. Talvez devêssemos começar por ali. O diálogo fluía e se intensificava, a energia no ar era de revolução. Vamos agendar um dia em que possamos nos unir, não só para levar alimentos, mas para ouvir e incentivar aquelas pessoas, sugeriu outra mulher. E assim, em meio a muitas conversas, nasceu um plano que uniria o grupo em uma missão de amor e compaixão. As horas passaram e as orações foram se transformando em propostas concretas. No entanto, uma sombra de preocupação se instalou no peito de Maria.
A transformação que eles esperavam fazer poderia não ser simples. Ela se questionava: e se encontrarmos resistência? E se as famílias não quiserem a nossa ajuda? Será que estamos prontas para lidar com isso? Davi acompanhou os pensamentos de Maria e, percebendo seu silêncio, se aproximou. Maria, lembre-se do que Deus disse. Não estamos sozinhos nessa missão. Ele vai à frente e prepara o caminho. Às vezes, a resistência pode ser um sinal de que elas mais precisam de nós. As palavras dele ofereceram alívio e segurança àquelas incertezas que a rondavam. A certeza de que o Senhor estava ali se tornava um alicerce firme para suas decisões. E rapidamente a ideia tomou forma. Um café da manhã solidário. Um dia de descontração, onde não apenas a comida seria vista como um presente, mas cada conversa, cada sorriso, cada oração compartilhada. Seria uma verdadeira demonstração de que o amor poderia fazer a diferença. Cada mulher se comprometeu a trazer algo, e a alegria já podia ser sentida em cada coração. Quando o grupo começou a se dispersar, Maria se sentiu cheia de esperança. A jornada que parecia desafiadora foi substituída por uma visão clara e vibrante do que estava por vir. Juntas, aquelas mulheres estavam decididas a se tornarem mensageiras da luz, prontas para fazer diferença na vida de alguém. Enquanto se despedia de cada uma nova inquietação animou seu espírito. E se a transformação não estivesse apenas na vida daquelas famílias, mas também nas delas? Como Deus poderia usar essas interações para nos moldar? Ela refletiu. Essa nova abordagem poderia realmente ser um divisor de águas para cada uma delas. Naquela bela manhã, quando o sol se erguia no horizonte, um novo mistério se formava. O que revelações Deus tinha reservadas para aquele grupo em sua jornada de amor? O coração de Maria disparou ao pensar no que poderia acontecer. O que estava prestes a acontecer na comunidade seria apenas o começo de um grande mover de Deus. Maria acordou naquela manhã com um coração leve, repleto de antecipação. O dia prometia ser mágico. Era o dia em que seu pequeno grupo se reuniria para levar amor e esperança àquela comunidade que tanto precisava. Enquanto se arrumava, olhou pela janela e deixou que a luz do sol iluminasse seu rosto. A ideia de fazer a diferença pulsava em seu interior, como um fogo recém-acendido. Ao preparar o café da manhã, memórias das reuniões de oração invadiram sua mente. Cada lágrima, cada risada, cada poderosa súplica a levou um passo mais perto do que Deus estava orquestrando. Agora, naquela cozinha, o aroma do café fresco misturava-se ao cheiro doce de bolos caseiros que algumas das vizinhas tinham trazido. Era um clima de festa, de comunhão. As mulheres começaram a chegar, uma a uma, com sorrisos no rosto e sacolas cheias de alimentos. O espírito de união era palpável. Maria se sentiu como anfitriã de uma nova missão sagrada. Ao se reunir com elas, operou-se um clima de expectativa. Juntas, elas oraram antes de saírem, pedindo que Deus abrisse as portas e preparasse os corações para receber a mensagem de amor. Senhor, usa-nos como Tu queres, Maria clamou, enquanto as vozes se entrelaçavam em um sonoro Amém. O poder da comunhão se manifestava ali, e cada uma sentia a ferocidade de um amor que transcende barreiras. Ao chegarem ao primeiro destino, a casa ao lado que estava repleta de crianças, o cenário era mais simples, mas transbordava afeto. Maria não pôde deixar de notar como os olhares das crianças brilhavam ao perceber a movimentação. Cada risada ecoava como uma melodia de gratidão aos céus. Preparando-se para tocar as vidas delas, ela se sentiu pronta para compartilhar toda a luz que havia recebido. Dentre as mulheres, Ana tomou a frente. Ela era a voz que, quando se erguia, era cheia de sabedoria e amor. Estamos aqui para ouvir você e compartilhar um pouco do que temos. Que tal começarmos com um lanche e depois podemos conversar sobre o que vocês precisam em suas vidas? A simplicidade da proposta foi como um bálsamo no coração daquelas mulheres. As crianças, curiosas, vieram se aproximar, e a energia foi crescendo. Maria observou enquanto cada mulher, em sua própria maneira, se conectava com os pequenos.
Havia algo mágico e restaurador na forma como a alegria voltava a fazer parte daquela casa. Mas, no fundo de seu coração, Maria ainda esperava por um milagre. Queria ver não apenas as crianças alegres, mas também as mães e pais, abrindo suas almas e se permitindo receber apoio. Ao perguntar quais eram as dificuldades que enfrentavam, algumas mulheres começaram a compartilhar. Às vezes, é difícil encontrar o que comer no final do dia, disse uma mãe com um olhar que falava de muito mais do que palavras poderiam expressar. Diante daquela confissão, Maria sentiu seu coração ser apertado, mas uma nova determinação surgiu. Bem, podemos criar um sistema de ajuda. Eu e as minhas amigas podemos deixar alimentos aqui uma vez por semana. A proposta foi recebida com aplausos tímidos, mas os risos de esperança estavam presentes. As horas passaram e a alegria compartilhada naquelas visitas espalhou-se pelo bairro. Era um sopro de vida renovada, um olhar tangível da ação divina. Maria e as mulheres se apresentavam não como salvadoras, mas como irmãs que vinham trazer um abraço acolhedor. Cada ato de bondade semeava novas esperanças. Ao final do dia, enquanto caminhavam de volta, Maria olhou para as amigas ao seu lado, vestindo uma expressão de amor. Mas a pergunta que a intrigava ainda não tinha deixado sua mente. Estamos realmente fazendo a diferença? Aquela noite estava prestes a trazer novos desafios à mente de Maria. Após um dia tão repleteco em carinho, ela não tinha certeza de como era o próximo passo. Era um ato que já estava começando a fazer ondas, mas onde tudo isso culminaria? Ela se deitou já com a mesma pergunta que a perturbava. Senhor, o que mais está por vir? Qual é o teu plano para nós? E assim, enquanto a escuridão cobria a cidade, um espírito inquieto permanecia no coração de Maria, aguardando por uma nova iluminação. Não havia dúvida de que mudanças eram possíveis, mas qual seria a verdadeira natureza dessas transformações? Qual seria o chamado que Deus tinha enviado para aquele grupo? No dia seguinte, as vozes das mulheres ecoaram em suas mentes como música suave. Maria acordou certa de que algo estava prestes a acontecer. Enquanto a cidade despertava, um brilho de esperança surgiu não só em seu coração, mas em toda a comunidade. E assim, um novo capítulo começava. A jornada de fé de Maria e de suas amigas estava apenas começando. Agora, seja parte dessa história. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder os próximos capítulos dessa trama extraordinária de fé e transformação. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer com que mais vidas sejam tocadas. E não esqueça de comentar suas reações e testemunhos sobre essa jornada. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. Não hesite, não espere nem mais um segundo para compartilhar. Cada ato de fé conta e a hora de agir é agora.